noite. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre atitudes para reescrever uma nova história de vida. Sejam bem-vindos. Vamos dar um tempinho para o Instagram ir chamando as pessoas. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre as atitudes que a gente precisa ter para criar uma nova história de vida. Será que você precisa criar uma nova história de vida? Será que isso é para todo mundo? Será que todo mundo se interessa por isso, por esse tema? A gente vai conversar hoje um pouquinho e hoje a gente tem uma convidada, a Vanessa Fávero, vai conversar com a gente um pouquinho. Ela também é terapeuta e ela vai contar um pouco da história dela, como foi esse processo, quando foi que ela viu que necessitava reescrever a história de vida dela. Daqui a pouco ela tá por aí. Oi, Van, boa noite. Bem-vinda. Estou aqui mandando a live para algumas pessoas que eu conheço, que precisam ouvir. Bem-vinda. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as atitudes que a gente precisa ter para criar uma nova história de vida. Joana Dark, boa noite, Joana. Seja bem-vinda. A gente vai falar um pouquinho hoje para como reescrever a nossa história de vida, quais atitudes que a gente precisa criar, tomar. A Van já está por aqui. Oiê, Oi, Van. tudo Boa bem? noite. Boa Estou noite. aqui um pouquinho. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Oi, Sandra, boa noite. Palmira, boa noite. Oi, Lala. Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as atitudes necessárias para criar, né, uma nova história de vida, ou seja, dê vida à sua história. Até então, muita gente está sobrevivendo e nós também já passamos por isso, né, Van? Oi, abençoada. Nossa, a gente vai passando, né? Ainda estamos, né, na trajetória. Gente, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. A gente vai Van, passando porque é claro que não tem fim, né? Porque se Deus quiser só vai acabar a hora que a gente morrer mesmo, né? Mas assim, a gente vai tirando o que é mais denso, né? A parte mais dolorida, a parte mais difícil de compreender, difícil de conviver, né? Então, assim,
Quanto mais a gente se aprofunda, né? Quanto mais a gente se trabalha nesses aspectos, vai ficando mais leve, né? Verdade. Fala um pouquinho para a gente quem é você, sobre o seu trabalho. Eu fiz uma indicação lá Eu no meu Instagram, vi, porque eu algumas vi. clientes estavam vindo para mim e falavam assim: ah, eu já conheço a constelação, eu tenho amigas consteladoras, mas eu queria constelar com alguém que não soubesse da minha história. E foi pensando nisso que eu pensei nos nossos seguidores também, né? Pensei, quem Legal, sabe tem alguém que já legal. se interessou, que quer fazer, né? Mas muitas vezes bate aquele receio, às vezes até aquela vergonha, que é normal, É, né, Vânia? sim, com É certeza, né? normal. Com A certeza. gente quer indicar ajuda, mas se sente constrangido. A gente tem E um aí eu pouco de medo do que pensei, vai aparecer, né? isso. Às vezes tem um segredo, né, gente? E É, assim, é normal isso, é totalmente compreensível. E foi pensando nisso que eu fiz essa indicação da Vanessa. Então, se alguém tiver aí do meu perfil, né, ou se entrar, já observa e vê se conecta, né? Que tem muito isso também, com né, Van? Se certeza, conecta com a totalmente. pessoa. Então, fala para a gente um Totalmente. pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, Van. Então vamos lá. Falando em se conectar, normalmente quando alguém me procura, né, perguntando, como funciona e preço e tal, eu falo, vamos marcar uma conversa, né, um vídeo, até para a gente fazer esse primeiro, né, ter esse primeiro olhar um para o outro, né, para ver se a minha forma de falar, se a minha abordagem já, né, se dá liga, porque eu acho que isso que é o mais importante, né, na terapia, você estar com uma pessoa que você se sente à vontade, que você consegue, né, sair do racional na questão de, o que será que ela está falando? Por que ela fala desse jeito? Né? Porque quando a gente se conecta pelo coração, a gente consegue sair do racional, né? Uma vez eu fiz uma terapia com um psicanalista, acho que foi um psicanalista, e nossa, eu fui na primeira sessão e eu desapareci, porque eu fiquei tão, tão desajeitada na sessão, sabe? Porque foi aquela sessão o tempo inteiro eu falando, ele simplesmente não mexia uma parte do rosto, não abria a boca, falar uma palavra, e aí acabou, ele falou, então até a próxima sessão. Eu assim, fiquei passar, falei, não, eu não vou voltar aqui mais não. Porque tem que ter, né? Tem que ter essa troca, a gente tem que se sentir à vontade. Bom, então vamos lá. Sou terapeuta integrativa e sistêmica, né? Trabalho com Theta Healing, barras de Access, Reiki, constelação. Fiz uma formação em inteligência emocional, muito, muito bacana, muito legal. E depois que a gente conhece a constelação, a gente vê que tudo é sistêmico, né? Então, o meu trabalho hoje, assim, eu tenho clientes recorrentes que já estão comigo há um ano e meio, dois, então que eu atendo semanalmente, e também pessoas que vêm, fazem, né, uma sessão para ver um assunto específico, ou um pacote, que nem, né, a gente trabalha. E aí eu vou tocando dessa forma. Então, dependendo da sessão, eu sinto ali o que a pessoa está precisando na hora e vejo se eu faço um teta ou se eu, né, proponho um barras de access. Sempre troco essa informação com a pessoa, né? Vamos fazer, o que você acha? E aí vou tocando. Aí ponho constelação no meio, ponho um Tata Healing. É importante a Muito gente bom. ter ferramentas para atender o cliente, né? Para Exatamente. atender a necessidade dele. Uhum, Porque quando o cliente vem, ele vem leigo, assim, né? Então, uhum, quanto é, mais ferramentas você tiver para ajudar o cliente, melhora a vida dele, mais satisfeito ele sai com o com trabalho, né? certeza, com certeza. Então, Isso isso mesmo, é muito importante. com E como você certeza. comentou aí, né, essa decisão de sentir a real Uhum, necessidade do cliente, uhum, porque isso acolhe, né, isso conecta com o cliente, ele se sente exatamente. visto, que é É, uma das coisas que a gente mais trabalha na visão sistêmica, né? A exatamente. pessoa ser vista. E Uhum, esse acolhimento é muito importante para as pessoas. com Então, eu certeza. fiz aqui uma pequena listinha, né, de alguns passos que a gente vai comentar hoje. Já entrou algumas outras pessoas aí. Eu quero dar boa noite, Oi, agradecer. ideia. Van, Beijo.
A primeira coisa, sabe, que a gente, quando a gente toma contato com uma informação nova, a gente fica naquela dúvida assim, será que isso é para mim? Será que isso aí tem alguma coisa a ver com a minha vida, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? E a informação não vem para a gente por acaso. Então, se apareceu uma live, se apareceu um post, se apareceu qualquer coisa que falou ao seu coração, é porque você já estava sentindo aquela necessidade, né? De ir para aquele assunto, de entender aquilo Uhum. mais. Então, Van, você acha, na sua opinião, que dar um novo sentido à nossa história, né? Ou seja, dar vida à nossa história, é para todo mundo que deseja e para todo mundo é aconselhável? Ou existe pessoas que falam, ah, não, minha vida é ótima, eu não preciso? Qual que é a sua opinião? Você acha que é para todos ou tem gente que realmente não precisa? Olha, eu acho que sempre dá para melhorar, né? Eu acho assim, né? Posso estar errado, é o meu ponto de vista, né? Eu acho que sempre dá para estar algo melhor, né? Um nível acima do que a gente está vivendo. Então, por mais que, poxa, minha vida já está ótima, né? Tá tudo de bom. Eu tenho um cliente que vai lá, né? E ele fala: minha vida está ótima, mas ele vai, né? Porque ele sente que ainda dá para melhorar e que ele pode receber mais, né? Ele pode receber mais, se abrir ainda mais, expandir ainda mais. Então, é muito gratificante também a gente perceber que tem pessoas que se sentem assim, né? Satisfeitas e felizes, mas também sentem que pode, né? Pode avançar um pouco mais, pode ampliar a consciência nesse sentido, né? E ele fala, eu quero, né? Eu quero expandir mais, saber o que mais tem para eu, né? Para eu contribuir com o mundo e o mundo contribuir para mim, comigo também. Mas, assim, realmente tem casos que a gente tem que fazer um esforço muito grande para conseguir olhar para a força de uma história difícil, né? Para a beleza de uma história difícil. Eu vou te falar que eu mesma, né? Se eu for falar da minha história, né? Daria um livro Bem, bem caprichado, assim, situações assim esquisitíssimas e que eu precisei fazer esse esforço muito grande mesmo, né, para olhar e extrair disso, né, algo realmente bom e falar, entendi, né? Poxa, entendi agora o que foi tudo isso, né? O que foi isso, que foi isso, que foi isso, para que serviu, por que eu vivi isso, o que eu aprendi com isso, né? Por que eu me coloquei nesse lugar, por que eu me coloquei nessa situação, né? De onde vem. Então, assim, eu acho que tem pessoas que têm histórias um pouco mais fáceis, né? Da gente fazer esse trabalho, e até da pessoa também conseguir enxergar, né? Ter mais facilidade para enxergar e estar disposta, né, a acolher o melhor da sua história, né, e usar dessa parte da história que foi ruim e difícil e dolorosa e falar, poxa, tem muita força aqui, né, tem muita força, tem muito brilho dentro dessa parte da minha história, né. Então, acho que dá. exatamente isso, né? Até porque assim não existe um sistema totalmente saudável, né? 100% saudável. Então, como você falou, sempre cabe mais, como diz a Dani Flieger, né? Sempre cabe mais um Exatamente. pouquinho. A nossa professora Não fala, sei, vai mais que dá. não sei se é Lala ou Lalo. Ela é uma Ela está coisa falando de aqui que louco. sempre dá para melhorar um pouquinho e que a ajuda de um bom profissional é imprescindível. Isso é muito importante, né? Olha, a Lala é assim, todas as vezes que a gente faz sessão, né? Ela morava na Califórnia, agora ela está em Dallas, né? Em Dallas, né, Lala? Esqueci. Mas todas as vezes que a gente faz sessão, é uma troca muito grande, sabe? Porque ela me traz tanta coisa linda também, sabe? Ela contribui muito para mim, sabe? Então ela é muito especial. E E, ela, assim, e o fato de um bom terapeuta para te guiar, né? Porque
Ontem a gente estava vendo, né, no aulão, a importância de uma boa pessoa para te guiar nesse processo. Porque já é um processo doloroso, como você comentou, a gente vai buscar a beleza de uma história difícil. E a maioria de nós teve momentos, pelo menos, bem Uhum, difíceis na nossa sim, vida, né? Ainda que a nossa história não seja tão dolorosa, mas sim, existem momentos que marcaram, né? E aí um bom profissional que já passou por aquele processo, que o profissional só leva o outro até onde ele já foi, né? uhum, Faz toda a diferença, como você toda, comentou, né? Eu fui numa exato, sessão e nunca mais eu voltei porque eu nunca vi que dali mais. eu não ia sair, não ia sair nada de dentro de mim, né? E eu criei até um preconceito nesse momento, sabe? Com relação à terapia. Falei, não, nunca mais quero fazer esse negócio de terapia, porque para eu ir, a pessoa ficar só me escutando, não falar nada, né? Não me dá uma pista, não me dá qualquer palavra que seja, eu falo para as minhas amigas, né? Aquela história, minha terapia é Exatamente. minha amiga. Mas nesse caso, comigo, foi isso. Então a gente cria até um preconceito, né? Ai, não, terapia, pelo amor de Deus, é muito chato, né? A gente fica E lá uma chorando. barreira também. Às vezes a gente encontra um bom profissional, né? Mas por ter uma experiência negativa, a gente já vai com uma barreira. Isso, Então, né, leva um exatamente. pouquinho mais de tempo para você Uhum, quebrar aquilo, como você comentou. exatamente. Isso E mesmo. você comentou que a sua história de vida é difícil, teve momentos difíceis também, Vá. E quando foi que você viu assim que você precisava dar vida à sua história? Como que foi essa chave, assim? Que Foi, momento da foi sua vida quando que foi? foi quando assim deu uma travada, né? Eu falo para alguns clientes, né? Falo, às vezes a gente procura um terapeuta por conta de uma questão específica, mas tem pessoas que chegam assim e falam assim, olha, tô toda destruída, né? Não tem nada funcionando na minha vida, parou tudo, eu não sei para onde eu vou, né? E eu cheguei nesse ponto, né? Que eu assim, eu olhei e nada estava servindo muito, a não ser, lógico, os meus filhos, né? Meu marido, os meus filhos, que já é muita coisa, mas eu não estava conseguindo me mover dentro da minha família mesmo, porque eu estava infeliz, né? Estava infeliz, me sentindo prejudicada no lado profissional, me sentindo minha autoestima lá embaixo, né? Tinha acabado de ter o terceiro filho, então assim não queria sair para trabalhar. E aí eu tive uma crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, e disseram até que era junto com depressão, nem sabia que era possível ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu travei mesmo, né? E eu comecei a ter sintomas no corpo muito fortes, né? Eu tive muitas. Primeiro eu tive uma crise renal, que depois eu descobri que o rim tem a ver com medo, então tinha tudo a ver com a insegurança que eu estava vivendo naquele momento, né? Então eu tive uma crise renal muito forte e logo depois da crise eu comecei a ter palpitação no corpo inteiro. E o meu dedo, assim, ele pulava, o meu dedão, ele pulava, que para dormir eu tinha que enfaixar o dedo, senão eu não conseguia dormir, de tão, né? E aí eu falei, bom, né? Bom, preciso fazer alguma coisa, né? E aí que eu comecei a ir atrás, e na verdade uma amiga minha falou, Van, você tá com transtorno de ansiedade, porque ela já tinha vivido isso, procura, né, um profissional e tal, porque tenho certeza que é isso que está acontecendo com você. E aí eu comecei, na verdade, eu comecei com acupuntura, e ao invés de eu ir para um terapeuta, porque como eu te falei, eu já tinha um certo preconceito, eu recorri à internet. Então eu comecei com meditação para ansiedade. Aí eu fazia 4 ou 5 vezes no dia, enlouquecida, assim, porque eu falava, eu preciso ficar bem, né? Eu preciso ficar bem. Meu filho tá aqui dependendo de mim, eu amamentava. Então eu falei, eu preciso de coisas para me ajudar a ficar bem. Então eu comecei com meditação, fazendo muita meditação. Aí eu comecei a pesquisar 1 milhão de coisas na internet que pudessem me ajudar, né? E eu fiz esse processo muito sozinha, né? Eu fiz muito sozinha. Eu comecei a recorrer a terapeutas, assim, ferramentas bem mais lá na frente, sabe? Mas eu fiz muitas imersões, né? Que essas imersões a gente sai todo exprimido,
né, da imersão, porque vai lá em tudo, né? Então a gente sai meio. Então, nesse momento que eu vivi essa trava, né, eu vi que eu realmente precisava de ajuda. E aí eu me toquei o quê, né? Que eu passei a vida toda passando por cima das coisas que aconteciam comigo. Como eu sempre tive muita facilidade de estar alegre, né? Eu sempre falava, nossa, nada me abala, né? Poxa, assim, eu tenho muita facilidade de estar feliz, de estar alegre. Ninguém conseguia saber quando eu não estava bem. Ninguém, porque assim, né? Dentro de casa até conseguiam, mas fora de casa era muito difícil, porque eu estava sempre rindo, sempre feliz, sempre não sei o quê, ainda querendo falar coisas para as pessoas quando eu percebia que elas estavam com algum problema. Então, assim, eu nesse momento eu vi o seguinte, eu falei, nossa, eu nunca parei para sentir nada do que eu vivi. Então, assim, tudo que eu vivi né, de prejudicial, emocionalmente, fisicamente, em todos os sentidos, eu simplesmente olhava para aquilo, sofria, mas tipo, né, espremia aquilo ali e falava, vamos, né? Não, tá tudo certo, imagina. Eu dou um jeito, não, daqui a pouco eu já tô bem, não sei o quê. E vinha com a minha alegria, e depois eu descobri que era até uma crença, né? Tipo assim, a alegria tem que estar presente, mas não pode ser assim, né? A gente tem que. Então eu vi isso, né? Que o fato de eu passar por cima de tudo, sempre, né? Aquela coisa da gente ser forte, né? Então, assim, que a gente vem com esses conceitos, eu preciso ser forte, né? Porque eu não posso passar imagens de fraqueza ou não e tal. E aí chega uma hora que a conta chega, a conta da alegria. E é engraçado, eu também passei por isso, né? Como você comentou, e tem gente que a vida financeira bloqueou, eu vou dar uma olhada aqui, por que, né, que não flui e tudo mais. E eu também passei por isso. Eu cheguei numa etapa que eu falei, chega. Chega porque aí já nada mais fluía, né? A gente vai Uhum, colocando um tijolinho, um uhum, tijolinho, um tijolinho, já vai formando, né? Quando exatamente. forma uma muralha na sua É. frente, não dá mais, né? E eu acredito que algumas pessoas que estão aqui na live podem estar se identificando com isso, né? Às vezes procurou por uma questão e começou a emergir dentro daquilo, né? Uhum. Parece que toma conta da gente. E opa, voltou aqui, não sei se Voltei. para você. É, deu uma travada, não sei se foi eu ou você. Veio uma mensagem aqui de SMS, gente. Como o Instagram está Ah, sempre eu também. atualizando, eu não sei o que aconteceu. Mas vamos voltar aqui. E aí a gente vai buscar, né, uma ajuda, Vânia, e a gente se depara que, olha, tudo começou lá atrás, né? E a gente fala, né? Tipo assim, não, é aqui, ó, eu tô com 40 anos, minha vida é assim, 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 fala, não, tudo começou lá. Ó, Então, tudo começou do jeito que você nasceu. Hã? Como assim? isso. Hoje Foi seu você parto. trabalha com Começou isso. lá no seu parto. Hoje você trabalha com isso, contando, trabalhando também na história de vida de outras pessoas. Então, para a gente começar assim, uma parte mais teórica, para as pessoas já começarem aí deixando as fichas caírem aí, de qual a real necessidade de se reescrever, porque não tem como apagar, né? É daqui para frente. Então, a gente começa a Uhum, escrever uma nova história, diferente da uhum, identidade que a gente tinha ali no passado. Então, fala para a gente um uhum. pouquinho, Ivan, como é que nasce essa tal de história de vida, né? Da onde que isso vem, quando que isso começa? Fala um pouquinho para a gente. Bom, vou falar, claro, de acordo com os meus estudos, né? E a gente sabe que nada é uma verdade absoluta, né? É, existem muitas teorias, existem muitos estudos de várias, né? De vários, como é que fala? De vários, De várias enfim, linhas. de várias linhas. Então, assim, eu vou falar da minha experiência, né? Com relação a isso, que para mim começa na gestação, né? Na gestação, o bebê não sabe que ele é uma pessoa diferente da mãe, né? Então, tudo que a mãe vive na gestação, o bebê absorve como sendo dele.
né? Então, ele tá ali naquele corpo. Então, ora ele acha que é dele, né? Aquilo é dele. Ora ele acha que ele está causando aquilo na mãe, né? Então, assim, tem esses dois lados, na verdade. E aí ele nasce já com alguns sentimentos adotados aí, né? Então, provavelmente, se a mãe sentiu muito medo, se a mãe sentiu muita ansiedade, muita agitação, se a mãe teve um grande impacto emocional durante a gestação, se a mãe quase perdeu, né, o bebê, que aí vem aquela, né, aquela sensação de quase morte para o bebê. Então, o bebê já nasce ali com uma parte da história dele já escrita, né? E além dessa experiência na gestação, né, ele já nasce também com as memórias da mãe, memórias do pai, memórias dos avós, dos bisavós, né? Dentro desse campo de informações que nos acompanha, né? Desde o nascimento, que é o campo do nosso sistema familiar. Mas essa parte inicial, né, então da gestação, aí como é o parto, né, se é cesárea, se é parto normal, se foi um parto fácil, se foi um parto difícil, né, o famoso parto fácil e difícil, se demorou, se teve alguma intercorrência, né, se o bebê precisou ficar internado e a mãe precisou ir embora, se a mãe amamentou ou não, tudo isso influencia, né, já na nossa história de vida. E aí, bom, vai crescendo e ali já na infância, né, a gente já vai acumulando e comprando várias crenças e, né, e pontos de vista e sentimentos, e a gente vai desenvolvendo, né, a famosa identidade, porque a gente tem uma expressão e aquela expressão é rejeitada ou é reprovada, né, por um dos dois, pelo pai ou pela mãe. A gente já acha que aquilo está errado e automaticamente a gente, opa, preciso mudar isso para agradar os meus pais, né? Porque quando a gente nasce, o nosso primeiro desejo é pertencer, né? A gente tem a necessidade de, isso todo mundo, né? De pertencer ao pai e à mãe e ao sistema familiar. Então, tudo que acontecer ali naquele ambiente, né? Pai, mãe, avós, porque às vezes são os avós que cuidam, né? Então, tudo que acontecer naquele ambiente que a criança vê, ouvir, né, ou sentir como verdade, ela já registra como crença, né, como programa emocional. Normalmente, as situações que têm um impacto emocional mais forte, né, de muito medo, enfim, as situações que causam mais né, esse choque são as que se gravam com mais facilidade e a gente tem mais dificuldade depois de tirar, né? E aí a gente vai crescendo e recebendo. E aí, até os 7 anos de idade, normalmente é o período onde a gente mais acumula crenças, né? Porque a gente vai resgatando, vai pegando ali tudo que os pais falam, né? E pra gente como verdade. Então a nossa história já começa daí, né? E aí vai. E aí a gente vai repetindo, né? Então, se a gente nasce com um padrão já, com um sentimento, vai, de rejeição. Então, por exemplo, o bebê, durante a gestação, a mãe foi abandonada pelo marido, né? Pelo pai, foi rejeitada. Então, a criança já nasce com essa rejeição também, né? Porque sente que foi A rejeitada na história barriga. dela já começa marcada Já pela ferida começa, da rejeição. exatamente. E aí o que vai acontecer? Ela vai, como ela já sente a rejeição, né? Ela vibra isso, porque é um sentimento que ela tem, né? Ela vai atrair muitas situações durante a vida dela onde ela vai ser rejeitada, né? Porque ela tem uma crença ali relacionada à rejeição. Então, dificilmente ela vai conseguir se sentir aceita, se sentir incluída e amada nos grupos que ela conviver, seja escola, trabalho, namorado, amigos, né? Porque tem já o registro da rejeição. E aí vai atraindo situações onde a rejeição é sempre uma marca, né? Até que ela perceba, né? Ou até que ela tenha um entendimento de que aquilo é um padrão, tem uma crença e que ela pode reorganizar isso na vida dela, né?
Mas, vou só complementar. Mas, assim, o que eu aprendi muito também é que isso, né, a gente tem um aprendizado com tudo isso, né? A gente já vive isso desta forma, né? Porque temos aí algo a desenvolver com relação a essa situação que a gente vive. Então, normalmente a gente desenvolve virtudes e habilidades através das situações difíceis que a gente passa. É que normalmente a gente não consegue muito olhar para a virtude e para a habilidade, a gente olha para o que foi ruim, né? Para o que foi difícil. E aí no processo, e aí é no processo da terapia, né, que a gente faz ou através da constelação ou de outras ferramentas, a gente tem a oportunidade de olhar para isso e falar, olha, né, você viveu tudo isso devido a essa situação, mas, né, você teve muitos ganhos com isso tudo, de alguma forma você estava sendo beneficiado por algo, você estava servindo a algo, né, com isso, é o caso que a gente vê com relação ao sistema. Uhum. Exatamente. E aí que a gente pode, então, concordar com tudo como foi, né? Com as dores, com as feridas. Aí a gente pode fazer esse trabalho de concordar e não querer mais mudar, né? O que foi. E aí, a partir daquele momento, a gente aceitar, né? E querer viver diferente. É isso que você comentou sobre a gente cair em si, né, e começar a olhar para a nossa história, porque todos os nossos traumas, eles estão registrados no nosso corpo, porque é a nossa história. Só que a gente vai se desconectando tanto disso para sobreviver, né? Ou seja, a gente vai colocando recursos ali, o próprio sistema nervoso faz isso. É uma questão de sobrevivência, né? Olhando aí as leis naturais Uhum. da autopreservação da espécie, né? Então, o próprio corpo ele vai desenvolvendo isso, mas todos os nossos traumas estão registrados no nosso corpo. A gente às vezes se desconecta um pouco, mas algumas coisas ficam assim um pouco claras, né? Quando a gente olha aquele olhar distante de uma pessoa, né? Aquele olhinho caído assim de tristeza, você vê que tem algo ali. Às vezes a boca mais cerrada, a boca mais em formato de U, assim, caída, né? O ombro muito tenso, né? Então, tudo isso são couraças que a gente vai desenvolvendo para se proteger Com de certeza. traumas da nossa história de vida, né? E quando a gente começa a olhar não só para dentro, a gente começa a observar fora também. Como você falou, nada é em vão, né? Na visão sistêmica, a gente também está a serviço. Quando a gente chega num sistema, a nossa história de vida está a serviço da história de vida do nosso sistema familiar. Então, nada é em vão. E quando a gente começa a olhar para isso, né, a gente começa a olhar também para o nosso corpo. E muitas vezes é o corpo que mostra que algo precisa ser visto. Com certeza. Mais uma vez, tudo conectado, como você comentou, você chegou num Uhum. ponto do seu corpo. Já estava te mostrando, olha para isso, né? Tem alguma coisa errada. Então, a gente também, às vezes, se desconecta tanto, mas é tão importante também a gente olhar para o nosso corpo quando ele está dando sinais, porque ele já está mostrando, olha, precisa olhar para tal coisa da sua história, como você comentou, né? O seu problema renal, que estava relacionado ao medo. E Uhum. principalmente, né, hoje, nos dias atuais, a gente pensa, ai, meu rim tá doendo, preciso beber mais água, né? É, Preciso é. beber mais água, mas talvez já é o seu corpo te mostrando, olha, calma, olha esse medo, né? Às vezes você Uhum. precisa tomar uma decisão importante, você precisa mudar de cargo e está paralisado, porque É, isso também tem a ver com os desafios da nossa história de vida. E a com gente certeza. acha que a gente está vivendo a nossa história, né? Sim. Mas muitas vezes a gente ainda está vivendo a história do sistema familiar, né, Van? Não, eu fui descobrindo, né, as coisas da minha história. Eu falei, o que que sobrou para mim aqui?
Quem que sou é eu, meu? né? O que Até é agora eu meu? não vi nada meu. O que é meu aqui, pelo amor de Deus? Não sei o que é da avó, não sei o que é do vô, não sei o que é da mãe, não sei o que é do pai. Gente, cadê a pessoa aqui que não existe, né? Porque a gente vai realmente, né, pegando tudo, né? Porque nós somos grandes, nós somos fortes, a gente vai resolver, né, as questões. Eu tive muito isso, até de forma consciente, mas na época o meu consciente era outro, né? Outro tipo de consciência, e com relação à minha mãe, né, e o meu pai. Então, assim, eu assumi uma posição, um lugar, né, onde eu achava que eu tinha que trazer alegria para minha mãe, para a vida dela, né? Então, porque minha mãe não foi criada pela mãe e porque eu achava que o meu pai não fazia tudo que minha mãe merecia, né? Então eu assumi um lugar de não, eu preciso, né, fazer minha mãe feliz, eu preciso ter atitudes e fazer coisas que eu possa trazer felicidade para minha mãe. Então, eu assumi o lado da minha mãe, né, e aí eu olhava para o meu pai com aquele olhar de tudo errado, né, tudo errado, de quem acha que sabe o que é melhor para a mãe, de quem acha que sabe que, né, que pode julgar o pai, criticar e tudo mais. Então, esse lugar, né, que eu estava vivendo, que não era o meu lugar, não era a minha vida, né? Eu estava vivendo a vida da minha mãe, né, querendo resolver as questões da minha mãe, que ela não me pediu, e ela nunca falou que, né, assim, que ela gostaria de ter escolhas diferentes, então foram escolhas dela, realmente, né? Ela não estava presa ali naquela situação, realmente ela escolhia todos os dias estar ali. Então, eu fiquei muito tempo vivendo uma vida, né, a serviço da minha mãe. Então, assim, eu quis ir trabalhar cedo para mostrar para o meu pai que mulher podia trabalhar fora sim, né, porque ele não deixava minha mãe trabalhar fora. Então, eu comecei a trabalhar cedo para provar para ele que mulher podia, né? Eu era a única que 14 anos eu já queria sair para trabalhar e ele, não, para que você vai trabalhar com essa idade? Imagina. E eu, não, eu vou, imagina, eu posso, eu sou capaz, eu quero ser independente. Fui descobrir agora com 42 anos que eu não era independente até agora. É uma loucura, né? Porque eu estava dependente ainda dessa situação, né? Então é muito forte, né? A gente estar fora do nosso lugar, né? Deixando de viver a nossa história mesmo por conta desses emaranhados que a gente se envolve, né? Isso. E quando a gente começa a olhar para a nossa história de vida, quando a gente é convidado a fazer isso, né? Porque muitas vezes a gente, né, fala, ah, e seu pai? Não, não conheci meu pai nem a família dele. E sua mãe? Ah, minha mãe a gente se dá bem. Né? Então, assim, tantas pessoas que não conhecem de fato a sua história, né? Estão tão Muito. desconectadas das suas raízes e até de si mesmas, que, né, às vezes vem aí a gente fala, bom, não começou aqui, vamos, a gente vai ter que voltar lá, né? E aí a pessoa não tem muita informação, né? É, Mas as informações estão dentro, vem, e né? E aí vem, a gente né? começa a olhar para tudo isso, mas a gente sempre enfrenta desafios, porque existem etapas que a gente precisa passar, né? Sim. E uma das etapas é a volta, que é tão difícil, né? Principalmente para quem tem uma história de vida dolorosa, né? Olhar e falar assim, bom, eu achava que eu estava certo, como você falou, não com 14 anos, eu quero ir, eu quero fazer, eu posso, eu consigo. E aí você se vê totalmente paralisada, né? E às vezes não é nem assim porque não é capaz, né? Às vezes uma pessoa totalmente capacitada para um cargo, mas aquilo nunca Uhum, acontece na vida dela. Ou sim. uma pessoa totalmente sábia, bondosa, acolhedora, amorosa, mas que não consegue viver relacionamentos afetivos saudáveis. Então você Uhum, começa a olhar e fala, meu Deus, né? O que está errado? Tem alguma coisa errada, porque não é possível. Por que sim. está acontecendo tudo isso?
Então a exato. gente enfrenta desafios, esses desafios da volta, né? Uhum. E fala pra gente um pouquinho qual foi os maiores desafios assim para você. Foi culpa? Foi, foi orgulho? Foi medo? Como é que foi essa Olha, volta na sua história? o primeiro grande desafio para mim foi a questão do julgamento, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que julgava demais, né? E quando a gente julga muito, a gente também se preocupa com o julgamento, né, dos outros. Porque se eu julgo, automaticamente eu acho que eu estou sendo julgada também o tempo todo, né? Então, você entra nessa, né, nessa prisão do julgamento. Então, chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu não quero mais julgar, né? Eu quero sair desse lugar porque começou a me incomodar, começou a me fazer mal. Não vou te falar que hoje eu não faço mais isso, né? Acho que, assim, só você virar santo, né? Mas eu consegui mudar muito isso. E eu percebi, E o medo do que as pessoas da sua família iam pensar, no caso não, ela não era, né, a é, bonitona, a é, fofona, agora tá é, voltando, como assim, né? Você passou por exatamente. isso? Ah, agora, como é que é? Não entendi a pergunta. A Tá Lala falou que bom, ela está com amore. problemas de conexão aqui, não sei se travou para ela. Eu falo assim, nos desafios que você enfrentou, né, você falando sobre o julgamento, Uhum, essa volta, no caso, voltar, né, é olhar para a história. Quando a gente fala essa volta, né, é olhar para a nossa história. uhum. Foi difícil para você no sentido de que o que que a minha família vai falar? Porque até então eu queria fazer tudo só. Agora eu preciso voltar, eu preciso me reconectar com pessoas, eu preciso começar a olhar para as questões. Olê, não, na verdade, assim, com relação ao que eles iam pensar, eu tive zero problema, zero, porque assim, eu nunca tive isso da minha família. Mesmo eu fazendo tudo isso com meu pai nunca chegou para mim e falou assim, né, olha o que você está fazendo, você, né, e meu pai nunca, ele deixou eu fazer tudo que eu queria, né, nesse aspecto. Ele, assim, eu falava que ia fazer e ele, ok. Ele chegava e falava assim: olha, por exemplo, eu quis casar com 20 anos, eu casei, eu mudei para um outro estado, eu montei uma pizzaria, eu construí uma casa e eu engravidei. Tudo isso em dentro de um ano, né? Eu fiz tudo isso. Por quê? Porque eu queria estar longe dele, montar um negócio, porque era uma coisa que ele sempre incentivou na minha família, a gente ter negócios. E eu engravidei e eu fiz tudo isso ainda pela força do provar para ele que eu podia. Mas ele, hora nenhuma, veio e falou qualquer coisa ruim para mim nesse aspecto. E aí tudo aconteceu de uma forma que eu tive que vender a pizzaria, eu tive que voltar para São Paulo e fui morar na casa dele de volta. Então, assim, né, depois que eu comecei a trabalhar a minha história, eu vi que, olha como aconteceu, né? Eu fiz de uma forma que eu quis ir longe, e, né, na arrogância, né, e tudo, eu consigo, eu faço e tal, e a vida me colocou de volta dentro da casa dele, do tipo assim, seja humilde, olha para o seu pai, mas naquela época eu não soube fazer isso, né? E então assim, o que pesou mais para mim foi trabalhar o meu julgamento, né? Então eu fui vendo que o fato de eu julgar, eu fui vivendo situações onde eu era colocada à prova também. Então, tipo assim, você não é tão bom em julgar? E como que você erra? Você não é tão bom em julgar? Como é que você erra? Né? Então, ó, minha filha acabou de entrar. Oi, filha. Bem-vinda. E aí, o julgamento. E outra questão muito forte foi essa da humildade, né? De aprender a ser humilde com relação aos pais. Com relação à minha mãe, era mais fácil para mim, porque eu sempre tive uma relação muito boa com ela. Sempre achei ela o máximo, sempre achei ela tudo. Mas com relação ao meu pai, tinha muita arrogância. Tinha muita, sabe? Tinha muita mesmo. Então, quando eu vivi o processo, né, de me ver humilde diante do meu pai, foi a parte mais dolorosa para mim. Porque você olha e fala, caraca, o que que eu fiz, né?
Infelizmente, ele já era falecido quando eu consegui aprender isso, né? Então, assim, não tive a oportunidade de falar pessoalmente para ele desse meu aprendizado, mas a gente sabe que, né, de alguma forma chega a informação. Mas esses dois pontos foram os mais difíceis para mim, né? Então, o julgar, eu posso dizer que eu era muito moralista, sabe? Eu era muito moralista. Então, eu julgava muito a atitude das pessoas e tal. E aí eu percebi que quanto mais eu era, mais eu errava, né? Que a vida falando assim, poxa, né? Você não julga tanto isso, como é que você está, né, vivendo isso? Como que você se coloca nesse lugar? Né? E aí eu julguei meu pai, aí eu julguei minha mãe que não tinha uma atitude com relação ao meu pai. Então, tudo que eu julguei, né? Depois eu vivi situações onde eu tive que reconhecer isso e aprender com isso, né? Então, essas duas foram as partes mais difíceis para mim. E é engraçado que a gente tenta escrever a nossa história mesmo, né? A gente acha que a gente está escrevendo a nossa história, mas como você comentou, e até então a gente ainda está repetindo uma coisinha aqui, Sim, uma coisinha ali da história do nosso totalmente. sistema familiar, né? Porque nós somos o nosso sistema. Uhum, Então, não tem como desconectar isso. Não, agora eu vou sozinha para o mundo, eu vou fazer o que eu quero, vou uhum, tomar as minhas atitudes, né? Até que a gente tome consciência de fazer de forma consciente, a gente vai repetindo muita com coisa, certeza. né? E assim, muitas pessoas, às vezes, tomam conhecimento mentalmente de que é preciso fazer essa volta, mas vem sempre um medo, né? Um medo do que vai ver, um medo do que pode surgir, como você falou, ai meu Deus, o que será que eu estou carregando da minha mãe, vou colocar assim, né? Mas às vezes é um sentimento, né? Às vezes é um sonho não vivido, onde a gente começa a dar o suor para fazer aquilo, não entende. Às vezes é uma continuidade de profissão, às vezes é uma continuidade de relacionamento afetivo, né? Então, assim, dentro desse desafio, que todos nós enfrentamos quando a gente começa a olhar para a nossa história. Então, a primeira coisa é aquela negação, assim, né? Será que eu preciso disso primeiro, né? Será que eu preciso disso? Aí, às vezes, vem e fala assim, não, eu preciso. Eu preciso olhar, mas vem um medo muito grande, assim. Então, que dica ou que palavra, talvez, você possa dar para essas pessoas que já identificaram que a importância de olhar para a sua história, mas ainda tem esse certo receio. O que que você falaria para essas pessoas? Eu acho que o medo mesmo, Lê, primeiro é de sofrer, né? Porque tem essa teoria de que a gente vai na terapia para sofrer. Só que eu acho que a gente está sofrendo muito mais, né? Vivendo os nossos limites, os nossos bloqueios, né? E essas questões que a gente vai enfrentando aí por alguma questão específica. Então eu acho que é meio ilusão isso, né? Falar assim, eu vou ali mexer na ferida e vou sofrer, mas você tá feliz, né? Tá 100%? Não, então qual que é o, né? Qual que é o medo? E outra coisa, eu acho que inconscientemente é muito forte o medo da mudança, porque a gente sabe que olhar para a nossa história, para os nossos desafios, para as dores que passaram, né? A gente sabe que a partir do momento que a gente olha para algo, a gente vai precisar fazer uma mudança, né? A respeito daquilo. A gente vai precisar perdoar, a gente vai precisar se perdoar, a gente vai precisar olhar para o pai ou para a mãe de uma forma diferente, a gente vai precisar se comportar diferente com o marido, com os filhos. Então, inconscientemente, o que pega é esse medo da mudança, né? Porque a gente, por mais que a gente esteja sofrendo em alguma situação, a gente está numa zona de conforto, né? Porque dentro desse sofrimento que eu vivo aqui, eu já estou confortável aqui, né? Eu já sei o que pega, o que não pego, já sei até onde eu vou, então eu já sei os riscos, né? Quando eu vou para um autoconhecimento, eu não sei o que me aguarda, né? Eu não sei os riscos que eu vou achar ali. Então eu acho que esse desconhecido, né? O medo do desconhecido que pega muito pra gente, né? Acho que principalmente isso.
Mas é importante ressaltar, né, que nem você colocou lá no tema da live, né, dicas para a gente usar da nossa história, né, usar partes da nossa história para ganhar potência na nossa vida, né? Na medida que a gente vai identificando esses desafios que a gente viveu, as dores que a gente viveu dentro daquilo ali, o que a gente aprendeu dentro daquilo ali, na medida que a gente vai identificando, a gente vai reconhecendo mais as nossas habilidades ali e as nossas virtudes, porque elas vão aparecendo, né? Quando você tira a parte ruim, aparece a parte boa, né? Então, aí você pode usar dessa parte boa para ser a sua força, né? Então, por exemplo, eu transformei o julgamento em observação, em percepção, né? O que para mim era um grande desafio, eu achar que eu julgava todo mundo o tempo todo, eu adaptei, falei, poxa, eu não preciso julgar, eu posso só observar. Só que antes eu tinha necessidade de emitir uma opinião sobre aquilo. Hoje, né, eu observo, principalmente no nosso trabalho, que a gente não pode ter julgamento com nada, né? E quando a gente entende que de onde vem tudo, né, a gente não tem mais julgamento mesmo, a gente sabe que é a história da pessoa. Então eu mudei de julgamento para observação, né, para percepção. Então eu usei de um desafio, de uma fraqueza minha, né, de um defeito mesmo, de uma sombra, digamos assim, para virar um algo bom para mim, né? Para eu usar hoje de uma outra forma, para o bem, né? Para uma coisa boa. Então eu acho que essa grande sacada, né? Quando a gente pode entrar mais a fundo na nossa história de vida, da nossa ancestralidade, entender os padrões, entender as crenças, a gente vai identificando as sombras, né? E ali os nossos defeitos, enfim, os nossos erros, mas a gente também pode colocar ele do lado oposto, né? Qual que é o oposto desse defeito meu? Então eu posso usar ele agora, né? Porque normalmente é isso, sabe, Lei? Um defeito nosso, né, que a gente chama de defeito, um desafio nosso, ele é o quê? Um desequilíbrio de algo que eu tenho, tá? Então vamos supor, né? A minha observação, eu era muito observadora, só que estava em desequilíbrio, virava julgamento. Eu observava e julgava, né? Quando você coloca em equilíbrio, você consegue ficar com a parte boa da coisa, né? Então, tem até uma frase, né? Por trás da sombra tem o seu maior talento, né? Por trás do seu maior desafio está o seu maior talento. Então, a gente vai vendo que as partes mais difíceis que a gente viveu na nossa história tem por trás o nosso grande talento, o nosso propósito de vida, nosso, né? A grande paixão da nossa vida que a gente vai exercer. E aí também foi o que aconteceu comigo, né? Eu cheguei num ponto que eu olhei e falei, nossa, minha vida está inteira acabada, né? Assim, eu estou paralisada, eu não... E aí fui ali, né, trabalhar dentro disso e descobri, né, que eu poderia usar a minha história de vida a favor do meu propósito, né? E até teve um curso que eu fiz, né, um dos primeiros cursos que eu fiz, e naquele curso tinha psicólogas, tinha pessoas que com muitos anos de profissão, né? Aí me deu um negócio, eu falei, nossa, eu tô começando, né? Pouco estudo. Será que vai dar tempo, né? De eu estudar o tanto quanto essas pessoas estudaram, para eu poder trabalhar com isso, né? Só que aí o que eu entendi, né? Entre mais alguns cursos que eu fiz, desses de imersão e tal, o que eu entendi? Que o meu grande estudo era a minha história, né? Era o meu maior case. Então eu falei, poxa, eu tenho 30 e tantos anos de estudo aqui, né? Porque conforme eu fui reconhecendo tudo dos meus desafios, da minha história, eu fui aprendendo com tudo aquilo, né? O porquê que eu vivi aquilo, o que em mim atraiu aquilo, de onde vem, de qual lugar. E não. Eu falei, poxa, isso aqui é o meu estudo, né? Então eu não estou começando agora. Na verdade, eu estou nisso desde que eu nasci,
né? Então é muito louco a percepção nesse sentido, né? Quando a gente se trabalha, né? Se eu fosse fazer um estudo onde eu não me olhasse, né? Ficasse só na teoria, aprendendo, tal, eu acho que é diferente. Agora, quando o nosso estudo envolve principalmente o nosso, né, o trabalho interno nosso, aí é anos de graduação, pós-graduação. Van, isso que você comentou sobre o seu olhar, vamos pegar um pouquinho isso aí, né? Hum, Para as pessoas que estão assistindo e até aquelas que ainda vão talvez ver a live depois, né, gravada, o tema da live é devido à sua história, né? Ou seja, reescreva isso. E de tudo isso que você comentou, você acha que às vezes a pessoa fala assim, será que, como é que eu posso identificar que está na hora de eu reescrever minha história? Como é que eu posso identificar que a minha história está totalmente sem vida e que eu preciso trazer isso de volta? No meu caso, sabe, eu percebo até hoje, assim, que ainda falta vida em mim na questão de movimento, que eu não sou uma mulher ligada no 220, sabe? Eu sou 110 mesmo, e às vezes, dependendo da minha tristeza, eu vou para 80. Então, eu vejo essa necessidade de me exercitar, sabe? Atividade física e tudo mais, para eu poder caber mais vida, mais movimento de vida em mim. Então, dentro disso que você comentou, essas coisas que você viveu são indícios de que a vida precisa, de que a história precisa ser vista e reescrita. No caso do julgamento, então, uma pessoa que é muito crítica, uma pessoa que tem dificuldade com o julgamento alheio, né? Ou seja, o que as pessoas vão pensar? Será que eu posso fazer isso ou não? Mas às vezes está vivendo um relacionamento totalmente abusivo e pensa assim, mas e se eu me separar, o que vão falar de mim, né? uhum. Então tem muito às vezes a pessoa está vivendo esse julgamento, esse medo excessivo que você comentou do novo, né? Esse medo do desconhecido, de não saber o que está ali, esse orgulho interno de que não, eu dou conta, tá tudo bem, eu carrego. Isso são indícios que a vida já está te dizendo, olha para a sua história, porque isso no futuro, né? Se você continuar assim, isso no futuro pode trazer algo ruim para a sua vida. Você acha que isso tem a ver? Eu acho que desde o menor sinal dá pra gente. É importante fazer isso, né? Porque começa com um pequeno sinal e vai crescendo. E muitas vezes a gente acha que uma pequena coisa não tem muito sentido. Não vivi nada demais para isso ser emocional, né? Ou, por exemplo, só que quando você começa a cavar, né, a investigar, você traz um caminhão de coisas e as outras áreas da vida começam a se beneficiar disso também. Então, eu acho que qualquer sinal, né, seja um sintoma, seja uma enxaqueca, uma dor no estômago, uma dificuldade de levantar da cama um dia ou outro, sabe? Assim, aí que vai ficando frequente, uma dificuldade em se relacionar no trabalho, né? Ah, eu tenho dificuldade com o chefe. Todo lugar que eu vou, né, é difícil meu relacionamento com o chefe. É um motivo, né? A gente tende a pôr a culpa no chefe, né? Não, esses chefes, nossa, um pior que o outro. Porque você está vivendo situações onde você atrai chefes nesse perfil, né? É sobre você e não sobre o chefe, né? É claro que o chefe também tem as questões dele, mas tudo é importante a gente puxar pra gente, né? E eu tive esse olhar até com os filhos, né? Então, posturas dos meus filhos que me incomodavam, que a gente tem a tendência de falar, ah, meu filho é muito agitado, meu filho é muito isso, meu filho é muito aquilo, meu filho não dorme de noite, meu filho, né, tá incomodando, é meu, não é do meu filho, né? O filho tá ali manifestando algo, é o meu espelho, né? O filho é o reflexo dos pais. Então eu acho que qualquer sinal É, tem, eu né? lembro.
Eu lembro que choro de criança me irritava profundamente, até o dia que eu descobri que quando o choro da criança te irrita, é porque ativa um gatilho do seu próprio choro lá na infância, Sim, né? com Das certeza. memórias de desamparo. Ou seja, a criança está chorando e cadê o meu pai? Cadê minha mãe, né? Então, Aham, eu perdi meu pai com 7 anos, minha mãe precisou trabalhar fora, então eu ficava só as 3 crianças trancadas em casa. Então, eu acho, né, acredito que várias vezes eu chorei querendo um com adulto, né? E certeza. a minha irmã, 2 anos mais velha do que eu, querendo assim, né, fazer de tudo para me acalmar. E depois que eu comecei a entender isso, né, como a gente está falando de história de vida, eu comecei a linkar, como você comentou, tudo vem para te mostrar a sua história de vida, Uhum, a sua própria história exatamente, de vida. Nada é com o outro, é a exatamente, sua, né? Então, exatamente. depois disso, eu comecei a ter mais tolerância, né? Já vinha num processo, porque sempre falei que não queria ter filho e tudo mais. E hoje já tenho uma outra memória, uma outra visão, né, disso. E eu já vinha trabalhando, mas o choro ainda me incomodava. Mas, na verdade, era o meu choro, era a minha memória de Com desamparo, certeza, com né, de certeza. abandono afetivo. Então, tudo está interligado com a nossa história de vida, não tem jeito, Muito, né? muito, Mas muito. antes da gente passar para as atitudes, né, para a gente finalizar, que atitudes eu preciso ter para me reescrever essa história, né, e trazer mais vida? Fala para a gente um pouquinho, por que a vida começa a perder vida, né? Por que trava tudo? Por que isso acontece com a gente? Qual é o objetivo disso, além dos sinais? Eu acho que o objetivo é esse chamado mesmo, sabe? É esse chamado mesmo, né? Para você, olha, tem muita coisa para você entender, para você descobrir. Então, né? Peraí que agora eu fiquei curiosa aqui para ver. Eu amo segunda-feira, mas percebi um dia que eu não queria me levantar em segunda-feira. Para mim foi um sinal gritante de que algo está errado. Exatamente. Exatamente. E por isso que é importante, é que você se conhece muito, né? Então, por isso que é importante a gente se perceber muito, né? A gente se conhecer, porque qualquer mudança, né, do nosso querer, da nossa rotina, qualquer mudança a gente já identifica que tem alguma coisa errada ali, né? Uhum. Então, eu fiquei muito tempo acordando de madrugada e aí eu às vezes eu acordava de madrugada, nossa, eu sentia tão esquisito, sabe? Eu não ficava bem de madrugada. De noite, se dormir e acordar de noite, de madrugada, eu só começava a pensar coisa ruim. Aí um dia eu falei, poxa, que é isso, né? Por que eu tô com com essa questão com a madrugada, com a noite, né? O que acontece? Aí eu fui remetida aí a uma situação que eu vivi na infância, que eu estava dormindo no quarto do meu irmão. Eu estava dormindo, minha mãe estava assistindo televisão nesse mesmo lugar, e um irmão meu chegou, meu outro irmão chegou, tocou a campainha, e eu não sei como é que foi a cena, não lembro direitinho, que meu irmão que estava em casa achou que tinha um ladrão junto com o meu outro irmão. E eu acordei com a minha mãe me jogando pela janela do quarto para a gente fugir pela parte de trás da casa. Então eu acordei caindo da janela, assim, minha mãe me colocando para fora da janela, que ela achou que meu irmão estava entrando com um ladrão, queria me proteger, né? Eu tinha, sei lá, 8 anos, 7 anos por aí. Então eu acordei nesse susto e eles falando ladrão, 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 ladrão. A gente, atrás da minha casa tinha uma escada que dava para a gente pular o muro e ir para casa da minha vizinha. E a gente teve que fazer esse processo. Então eu me liguei que aquele meu mal-estar, né? E aí, assim, é só difícil a gente entender por que que isso vem ativar só tanto tempo depois, né? Porque não foi algo que eu tive a vida inteira. Mas eu acho que na medida que a gente vai amadurecendo, né, a gente vai tendo oportunidades de olhar para isso, né? E vai chegando uma necessidade maior da gente curar certas questões, né? Agora me diz aí você, por que que você acha que a gente vai perdendo? Justamente para ver, né? Aham,
todos nós estamos a serviço e todos aqueles que vão vivendo os conflitos e vão olhando para eles, né, que a gente chama dos buscadores, né? Sempre, às vezes, né, às vezes a gente chama de Deus, a gente chama de vida, né? Mas assim, a vida ou Deus sempre vai levantar alguém para começar a olhar para isso, né? E quem é essa pessoa, Letícia? É você que está aqui na live assistindo isso, é você que vê um post, é você que começa a notar isso, mas ainda não sabe muito bem de onde vem, o que fazer. Né? Então, todas essas memórias aí é a nossa história de vida, né? Por que que eu não durmo, né? Então, às vezes a memória de alguém que você precisava vigiar na infância, às vezes você ficou no hospital com alguém, não lembra, né? Eu mesmo bloqueei muita coisa da minha infância. Às vezes minha irmã fala, minha irmã tem que me lembrar. E eu falo, não, eu não lembro disso. Né? Principalmente com meu pai, que faleceu, eu era muito jovem, eu estava vendo hoje aqui, eu coloquei um porta-retrato com a foto do meu pai aqui em casa e nunca ninguém botou a foto do meu pai no porta-retrato. Né? Até porque a gente vivia numa escasseira onde nem porta-retrato lá em casa tinha. Mas era assim, ninguém nem lembrava, sabe? Assim, é realmente um pedaço da sua história que você rasga e esquece. Como se aquilo não existisse, né? Então eu olhei para aquele porta-retrato e falei, é a primeira vez que uma foto do meu pai está no porta-retrato. E foi justamente eu que coloquei, né? Então, eu que fui levantada para olhar para a minha história, para olhar para o sistema. Porque quando a gente olha para a nossa história, a gente beneficia toda a nossa linhagem, né? A gente pensa assim, vou olhar para mim, eu preciso disso. Não, é o sistema familiar que precisa e você foi levantado para olhar para essa história de vida e começar a reescrever. Tem uma outra coisa também que eu costumo falar, né, para as pessoas que eu trabalho, que é assim, poxa, por que que agora isso começou a me incomodar? Por que que agora eu tô sofrendo com isso? Por que que agora eu tô com essa dor e tal, né? E aí a gente descobre ali de onde tá vindo essa dor, por exemplo, tá vindo ali, né, do problema que você teve com a sua mãe, ou do problema que você teve com o seu pai, mas por que que agora isso está se manifestando? Aí eu digo assim, até aqui serviu esse conflito para algo, né? Então, assim, até aqui você estava desenvolvendo em você força, né? A independência, estava desenvolvendo habilidades, né? Baseadas nesse conflito que você viveu. Só que, de repente, você já aprendeu o que tinha que aprender com aquela situação e aquilo ainda está em você, aquela crença, né? Aquele programa emocional negativo ainda está em você, mas sem serventia. Né? Não tem mais o porquê ele estar ali, você estar mantendo aquilo. Então é o momento de soltar. Então é o momento de olhar, é o momento de liberar, né? E aí você começar a aprender a viver mais leve, sem aquilo, né? E aí é o processo que a gente faz ali quando a gente ressignifica uma crença, né? Então assim, olha, essa crença até aqui serviu, porque ela te trouxe benefícios, né? Ela te trouxe vários talentos, às vezes até, que você foi desenvolvendo, mas agora já não está mais servindo. Você já aprendeu esse talento e você não tem mais o porquê você ficar segurando essa crença aí na sua mão e você pode liberar. Então, esse é um outro motivo, eu acho, também, sabe? Tem coisas que vão deixando de ter serventia na nossa vida, né? E o oposto também é verdadeiro, né? No sentido de que às vezes a gente endurece naquele lugar, né? E não quer olhar, sabe que precisa, mas não quer olhar. Então, eu sou testemunha disso, né? Que muitas vezes eu falava, gente, eu preciso fazer algo por mim. Pense numa vítima, gente. Sempre nas lives eu gosto de falar isso, porque as pessoas pensam assim às vezes, né? Não, mas não. Para mim, talvez, né, minha história é muito dolorosa. Tudo tem solução, gente. Tudo tem jeito. Eu era aquela pessoa, sabe, que eu acordava reclamando da vida.
e dormia reclamando da vida. Então, assim, não tinha vida em mim até então. E a dureza, sabe? E eu olhava para aquilo e falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa, mas não tinha força também para fazer, porque estava tudo bloqueado, né? Sim, Então, são camadas que a gente vai são passando, como você camadas. comentou, né? A gente vai primeiro tomando Sim. consciência, depois a gente nega, fala, não, não preciso disso, não. Depois a gente fala, não, Uhum, preciso sim. Aí depois vem uhum, o medo do novo, né? Então, são sim. etapas que a gente vai passando. E muitas vezes a história de vida da gente, né, vai sendo escrita por repetições, porque a gente insiste no aprender Uhum, exato. com aquilo, né? Aquilo se repete, você não Uhum, aprende, endurece o coração. Nos relacionamentos a gente vê muito isso, né? De uma forma assim bem clara. Então, fui traída desde o meu primeiro namorado, é. endureço o coração, não olho para aquilo. Aí depois eu tenho mais 4 relacionamentos, todos, ou eu traio, ou eu sou traída, mas eu tô dura naquele lugar, sabe? Eu culpo o outro. Então, a nossa história de vida ela vai sendo escrita muitas vezes, como você comentou, Val, de aprendizados, né, que nos traz força e também de orgulho, de, né, olha para esse lugar aí, porque senão ele vai se repetir. Isso também é um indício. Está repetindo demais alguma coisa na sua vida? Você está vivendo demais aquela mesmice no relacionamento, no trabalho, com os familiares, com o esposo, com os filhos? Olha para a sua história de vida, que isso Sim. e tem alguma coisa aí para ser visto. E dentro disso, Van, fala para a gente um pouquinho de como é que a sua vida começou a mudar depois que você começou a olhar para a sua história de vida. Ah, mudou nesse aspecto, assim, né? Que eu fui ganhando autoconfiança, autoestima, saindo da vítima, né? Como você disse, eu realmente estava muito na vítima também, achava que tudo, né, assim, tinha dado errado naquele momento para mim, então eu passei para o outro lado, falei, opa, peraí, né? Eu trouxe isso para minha vida, eu trouxe isso para minha vida e só eu posso tirar isso da minha vida, só eu posso mudar, né, o que vai chegar para minha vida. Então, é a famosa o poder que você dá para o outro, né? Quando você culpa o outro, você também está dando para o outro o poder de agir na sua vida, né? Você está falando, olha, você, né, tem o poder aí de falar se minha vida vai ficar boa ou não. Então, quando a gente puxa a responsabilidade para a gente, e a autorresponsabilidade foi o meu maior aprendizado, né? Eu acho que não existe transformação, não existe mudança, não existe nada que possa acontecer sem a autorresponsabilidade. Ela é a peça principal. É a peça Mesmo principal. dentro das atitudes para se reescrever uma história, para Sim. trazer vida para uma história, vamos falar sobre essas atitudes que a gente precisa, né? E que você Aham. foi trazendo isso para a sua vida. Uhum. Então, a primeira atitude que você acha que para trazer uma vida e reescrever é a É autorresponsabilidade? a autorresponsabilidade, para mim é a primeira. Primeiro porque assim, para você iniciar um processo de cura, você tem que decidir isso. Então não é o seu marido, a sua mãe, o seu irmão te pegar pela mão e levar. Você tem que querer, você tem que decidir, escolher, ir, né? Se propor aquilo. Então tudo começa na gente, não tem como mudar nada. E aí é só o primeiro passo. Daí para frente, né? Já teve muitas vezes de eu escutar alguma coisa, alguém falar alguma coisa para mim, ou eu escutar, aí eu fiquei brava, nervosa, com raiva, né? E me senti injustiçada de ter escutado aquilo, da pessoa falar aquilo de mim. Aí depois eu ia pro meu cantinho, depois que passava a raiva, o nervoso, tudo, eu pensava assim: por que que eu escutei isso, né? Por que que isso chegou aos meus ouvidos? Meu marido me ensinou muito isso, muito, desde que, assim, não desde que a gente está junto, mas depois de ele sempre me puxou muito, né, nesse sentido, do autoconhecimento, dessas percepções, ele sempre me puxou muito, né? Então ele me ensinou muito isso. A gente sempre tem que se colocar nesse lugar do porquê que eu estou vivendo isso.
né? O que me trouxe até aqui? Por que que eu estou escutando isso? Por que que eu estou vendo esse acidente acontecer na minha frente? Até isso, né? Que aí a gente vai lá, faz um Ho'oponopono, um sinto muito, mas de alguma forma, por algum motivo, eu atraí a ver aquela situação, né? Então, tudo que a gente vive, né, de alguma forma, tem a ver com a gente, né? Então, quando eu aprendi a me colocar nesse lugar, então, momentos de escassez, porque eu estou vivendo isso, né? No começo, culpava meu marido, culpava não sei quem, culpava eu porque eu tive um monte de filho, aí agora eu não consigo trabalhar, e aí, nanana, culpava todo mundo. De repente, não, eu me coloquei nessa situação. Como eu vim parar aqui? Né? Que aconteceu? Peraí, que parte que eu dormi aqui? Que eu fiz para estar aqui? Ou o que eu preciso fazer? Ou onde isso começou? Né? De onde vem? Por que que eu estou vivendo um padrão de escassez ou vivendo um padrão de relacionamento, né? Como que era o relacionamento dos meus pais, das minhas avós, então a gente tem que ir buscando os entendimentos nesse sentido, né? Mas sempre se colocando a autorresponsabilidade em primeiro lugar para tudo, né? Então, aí a primeira atitude, gente, para a gente reescrever essa história, trazer vida, é a autorresponsabilidade, ou seja, as minhas próprias escolhas. Uhum. E eu lembro que também no meu processo, né, eu tinha muita. A minha maior dor era relacionamento afetivo. Então eu debulhava assim, né? Falava com a boca cheia, ai, porque os homens, isso e isso, e aí quando chegou a mim, né? Qual a sua responsabilidade nisso? Então me perguntaram assim, né? Isso para mim foi assim, hã? Né? Me perguntaram assim, você é casada? Não. Qual o seu maior sonho? Eu me casar e ter uma família. Por que você não casou ainda? Aí eu comecei, né? Ah, porque os homens, Porque o porque a fulano, porque o vida. Beltrano, porque o Porque ciclano. a vida, porque os namorados que eu tive, né? E a pessoa olhou para mim e falou assim: e as suas escolhas? Quantas pessoas já te pediram em casamento? Alguém já te pediu em casamento? Eu parei para pensar: já. E por que você não está casado? Porque eu não gostava dele, porque eu não queria ele. Então, percebe a sua escolha? Uhum. Você está me falando que a sua maior dor está solteira. Uhum. Mas percebe que você fez escolhas para estar solteira. E aí eu fiquei assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. E aí a ficha da autorresponsabilidade que você comentou começou a cair assim de uma forma de falar, Uhum. gente, eu tenho responsabilidade nisso sim. E eu não tenho que estar culpando os homens, porque eu poderia ter escolhido um dentro do possível, da realidade, porque não existe príncipe, né? E me permitir viver aquilo com aquela pessoa para ser cura para ele e para ele ser cura para mim. Mas não, eu queria Sim, perfeito, então você não, você não, exato, você não. E reclamando de exatamente. solteirice, né? Então, a autorresponsabilidade, gente, é uma atitude assim que muda radicalmente Sim, a nossa história de vida. Quando você exato. entende que você fez escolhas, que a sua mãe, a sua família, que tudo isso que está acontecendo foram escolhas. Uhum. Aí você toma aquela responsabilidade para você e fala assim, não, eu também tenho participação nisso. Então você pega a sua porcentagem e aí você ganha mais força ainda para fazer alguma coisa. É isso Porque mesmo. da responsabilidade vem força. Outra atitude, Van, É isso que mesmo, eu Lala. vejo, É isso mesmo, Lala. A gente põe o nosso bem-estar, a gente põe o nosso sucesso, a gente coloca o nosso amor, inclusive, na mão do outro, né? Então eu sofro por não ser amada, eu sofro por não ser aceita, eu sofro por não ser reconhecida. Eu vejo muitas mulheres sofrendo por não ser respeitada. Aí eu pergunto, mas você sente isso por você? Você acha que você se respeita? Você acha que você se aceita como você é? Você se ama? Você reconhece o seu valor? Aí, né? Caramba, né? Eu tô querendo receber do outro, eu tô querendo que o outro, que o meu chefe me valorize no trabalho, eu tô querendo que o meu marido me reconheça nesse aspecto, mas eu mesmo não sinto isso por mim,
né? Eu mesma não me vejo assim. A gente está para fora, né? E a história de vida é dentro, aí a gente precisa fazer. É. Uma outra atitude que eu vejo também como importante, né, para complementar aí, e aí você fala se também você acha que isso tem a ver ou não. No meu caso, foi muito importante, foi olhar para a realidade, né? Qual é a sua realidade hoje? Então, olhar para a nossa história é realmente olhar assim, eu não tive amor de pai, minha mãe não estava disponível, eu Uhum, sofri um abuso, na minha história tem escassez, né? uhum, Meu irmão foi assassinado e ninguém uhum, nunca falou sobre isso. Sim, eu perdi um filho, mas me doeu tanto que eu não consigo falar. Então, a sim. primeira, a segunda, né, atitude, se a gente pode falar assim, é olhar para a realidade. Olhar, Tá? No meu caso, foi muito exatamente. doloroso. Mas é algo assim que dá um boom, sabe, gente? Olhar para a sua realidade e falar, essa daí sou eu. Essa história aí é a minha. É. Mas eu acho que é um olhar, Lê, é muito importante ver a forma como a gente olha. Porque assim, é fácil a gente olhar na vítima. Ah, ó, né? Ó, na minha história teve isso, na minha história teve aquilo, né? E tal. Eu sofri com isso. Você tocou as tragédias da minha, né, da minha família. Se eu olho na posição de vítima, também não funciona, né? Eu tenho que olhar na posição de participante daquilo, né? Eu sou Eu dessa adulto, família, né? né? E eu, assim, eu concordo com tudo isso que aconteceu, com o destino das pessoas da minha família. Eu não tô aqui para, né, sofrer por eles, né? Ou dizer que eu não posso realizar isso ou aquilo porque teve todos esses problemas da minha família, né? Então, eu acho que a forma como a gente olha também, isso tem muito peso. Que eu olhei, olhava para a minha questão, ai, meu pai nunca me incentivou a estudar, por isso que eu nunca estudei. Não, meu pai, não, ele nunca quis pagar a escola particular, e por isso que eu não estudei, por isso que eu nunca tive vontade. Então assim, eu não estudei porque eu não quis. Tanta gente que não estuda escola particular e vai, e passa em concurso público, em faculdade federal e tal. Então, assim, é mais fácil a gente culpar o pai que não fez, né? Do que a gente falar, poxa, não, eu realmente, né, não fiz a minha parte da coisa, né? E agora que eu sei, o que eu vou fazer com isso? Né? Aí, quando Isso. eu aprendi isso, eu passei a gostar de estudar. Falei, É exatamente nossa! aquela frase de assim, né? Eu sair do estou aqui esperando você vir me Uhum, pedir perdão ou arrumar toda a bagunça que você fez, viu, pai? exatamente, Viu, pai? Porque por exatamente. sua causa a minha vida É, tá assim, 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 né? E sair exatamente. dessa frase e ir para aqui. O que é que eu vou fazer com isso, como adulto? Isso. Porque quem está aqui é a criança birrenta, né? A É, nossa com criança que certeza. foi ferida. Mas quando o adulto toma consciência da sua história de vida, ele sai da posição da birra, porque uma Uhum, das atitudes também é o acolhimento, né? Você uhum, se acolher e acolher a sua história. E quando você faz isso, você olha e fala assim: bom, o que que eu vou fazer com isso agora? Porque uhum, a minha realidade está aqui na minha frente, né? Até uhum. então eu criei uma máscara, um mundo de ilusões. Quando a gente tira tudo isso e olha para a realidade, aí vem a posição de adulto, porque é o adulto que reescreve, né? E aí Exatamente. vem essa frase de o que que eu vou fazer com Exatamente. isso? Exatamente. A minha criança ficou a vida inteira esperando o pai vir pagar alguma coisa para estudar, né? Aí, de repente, meu adulto falou: opa, se você acha que isso é importante, você vai atrás e faz, né? Ou se você acha que você concorda com o seu pai, você fica aí onde você tá, né? Então, para tudo, né? É a gente sair da criança, né? A gente é a famosa frase, né? Você dar para sua criança o que você sente que faltou para ela. Neste momento, é só você que pode dar, né? Só você sabe exatamente o que ela quer, o que ela precisa, e só você pode dar.
Então a gente olha para o pai e para a mãe e fala do que eles tinham para dar, eles já deram tudo, né? E eu recebo tudo que eles tinham para dar, mas é que a gente muitas vezes passa a vida inteira ainda esperando vir deles o que a gente gostaria, né? E a gente não assume a responsabilidade de se dar aquilo, né? Aí a gente sobrecarrega o marido, sobrecarrega o filho, porque aí a gente cobra do filho uma coisa que a gente queria ter recebido da mãe, aí cobra do marido que queria ter recebido do pai, né? Vira um bololô, Então, né? dentro dessas atitudes, né, de como reescrever, eu acho que essas são as mais importantes, né, Van? O primeiro passo, assim, né, autorresponsabilidade, ou seja, quais as escolhas que eu fiz, olhar para a realidade de uma forma saudável, né? Identificando os conflitos e olhando, será que eu estou na vítima? Será que eu estou acusando? Ou seja, eu vou ali, eu volto para quê? Mas qual é a intenção de eu voltar lá? Para eu realmente concordar com os meus pais reais, com a minha história real, Uhum, né? Mas aprender a ser agora, como você comentou, um bom pai e uma boa mãe para mim, né? A uhum, mãe ideal e o pai ideal, quem vai ser uhum. agora sou eu, para mim. Exatamente, Eu vou me exatamente. dar o que me faltou, eu vou me preencher para que eu consiga parar de projetar no outro o que me faltou. E Uhum. aí vem, né, dentro dessas três atitudes, o acolhimento, que é Acolhimento. onde eu vou começar a olhar para mim, para a minha história, me acolher e falar, bom, então agora o que é que eu preciso? Eu vou me dar. E aí começa todo esse processo de reescrever, né? A gente começa a reescrever quando a gente começa a acolher tudo e falar, né? Como se a gente estivesse ali escrevendo e começa, né? E no ano de 2022, eu fiz isso e isso, reconheci isso e isso, aprendi isso e isso, e aí Com começa certeza, a reescrever a história através com desse certeza. acolhimento. É, Cá, isso mesmo. Ele me lembrou do problema. Que legal. Uma grande herança, né? Uma grande herança, o apoio nos estudos, com certeza. Que era importante para ele, né? Assim, ele considerava o meu pai não, o meu pai, ele achava que estudar era perder tempo, que ele falava assim, tem que aprender a ganhar dinheiro. Faculdade não ensina nada, tem que aprender a ganhar dinheiro. E dentro da experiência de vida dele, ele estava certo, né? Ele falava, tem um monte de cliente rico e tal, que nunca estudou, mas souberam fazer o negócio crescer e tal. Então, assim, eu não posso nem falar que ele estava errado, né? É o que eu fiz a vida inteira. Eu achava ele errado de não ter me apoiado, de não ter me incentivado, só que era a visão dele sobre aquilo, né? A experiência de vida dele sobre aquilo. Então, como eu vou julgá-lo com relação àquilo? Da mesma forma que eu passo para os meus filhos o que eu acho importante, né? Então, assim, é o que é bom para ele? Não sei, né? Talvez não. Talvez ele vai chegar lá na frente e ver que aquilo não era importante para ele, mas é o que era o meu entendimento sobre aquilo, né? E a gente faz muito isso com os filhos. A gente projeta as nossas necessidades nos filhos também, muitas vezes, né? Que eu fiz também com a minha filha mais velha. Falei, não, eu assim, vou fazer o que eu puder para você estudar em escola particular. Porque sempre foi minha dor, né? Eu não estudei em escola particular, então minha filha, não. Eu posso me lascar, dever até a aula, mas você vai estudar numa escola particular. Porque para mim era a minha necessidade, né, dar um bom estudo para ela. E a gente faz muito isso com o filho, né? O que a gente sentiu falta em receber dos nossos pais, a gente quer dar para os nossos filhos. Então a gente põe no balé, porque eu queria ter feito balé, eu não fiz, então eu vou pôr minha filha para fazer balé, né? E eu quero que minha filha, eu vou querer que minha filha faça tal faculdade porque eu quis e não pude, então ela vai fazer. Então a gente também interfere, né, na vida do nosso filho, porque a gente não cuidou das nossas necessidades, né, das nossas faltas. Então é importante também quando a gente olha para as nossas feridas, para as nossas dores, a gente começa a liberar, sabe, os filhos de nos servirem.
né? Então, Sim. assim, eu libero meu filho de me satisfazer naquilo, né? Eu libero meu filho de ser um sucesso porque eu queria ter sido um sucesso, né? Então, quando a gente consegue curar as nossas dores, né? Reconhecer o que é nosso e que eu preciso curar em mim, eu libero meu filho de fazer aquilo por mim, né? Que é muito bom. E quanto mais consciência, quanto mais rápido a gente tomar consciência, mais a gente libera os descendentes, né, daqui Exato, para frente, para que eles possam escrever a história deles. Porque exato. a Van comentando aí, fica claro que a gente não está vivendo a nossa história. Né? Ou seja, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive, mas não é a história dele, é a minha história Uhum, se uhum, repetindo no meu filho. Então, uhum. para a gente encerrar aqui, eu queria deixar essa reflexão para você, né? Será que você está dando continuidade à história de vida de alguém? Né? Será que você está usando da sua dor para dar continuidade à história de vida, dar sua dor para o seu filho? Será que você está permitindo o seu filho escrever a própria história dele, né? Deixando ele usar talvez a roupinha que ele gosta, ter a atitude que ele quer? Ou será que ele está olhando para o mundo com seus olhos, né? Se isso é bom, você pode. Se esse rock aqui, não, essa música você não pode ouvir, né? Será que nós estamos vivendo a nossa história de vida? Ou será que a gente ainda está preso? Será que você tem vida na sua história de vida? Será que é a hora de você olhar para realmente para isso? Será que a sua vida está travada e essa live hoje que você entrou aqui é justamente por isso, né, Van? Sim. Então, essas pequenas reflexões, né, que a gente vai dormir para as fichas caírem, né? Poxa, será que eu estou vivendo a minha história de vida? Porque no meu caso, no caso da Van, a gente começou a viver a nossa história um pouquinho, né, tarde, no sentido de que bom que chegou, mas a gente fez muitas escolhas ainda inconscientes, né? E será que quem está aqui está nesse processo ou ainda precisa entrar? Se você identificou alguma coisa, não resista, né, Van? Olhe Sim, para isso, olhe para a sua história, porque a gente não tem como fazer diferente no passado, a gente tem como daqui para frente. O nunca exatamente. mais não é, nunca mais eu faço isso, é nunca mais isso me domina, Uhum, nunca exatamente. mais isso me consome, isso toma conta de mim. Então, eu quero deixar Ô, essa reflexão aqui também. Fala aí, Ivan, se despede das pessoas. oi, Tati, oi, Kátia. Uma coisa muito importante, Lê, que eu aprendi também com essa questão do autoconhecimento, né? A gente amadurecer as nossas emoções, a gente amadurecer o nosso emocional. A Dani, que é a nossa professora, fala assim: quanto mais você amadurece emocionalmente, menos você vai ter problemas na sua velhice, né? Por quê? Porque se a gente não usa, né, o tempo que a gente tem para reconhecer essa nossa história e amadurecer, né, as nossas emoções, a gente vai chegar lá na velhice virando um filho para os nossos filhos, né? Porque a gente vai virar criança, porque não somos maduros. Então a gente acaba aprendendo os nossos filhos no sentido de ter que cuidar da gente, né? No sentido de ficar dependente dos nossos filhos e não deixar que eles vivam a vida deles. Tudo porque não amadurecemos, né? Então a gente vive uma terceira idade, quarta idade, sei lá como é que chama hoje, que já vai mudando tudo, né? Porque a terceira idade de antes, agora é tudo jovem, mas a gente chega na terceira idade muito mais maduros e curados, então com menos doenças físicas, com menos sintomas, com menos problemas de rejeição, com menos problemas de abandono, né? Com menos necessidade de prender os filhos ali na nossa vida e deixar que eles vivam a vida deles. Então, acho que isso para mim foi um aprendizado muito importante, assim, sabe? Falar, poxa, tudo que eu estou fazendo agora, né, toda essa filosofia que eu estou vivendo agora,
do autoconhecimento, de saber das minhas questões, eu estou liberando cada vez mais os meus descendentes, né? Porque eu serei uma velhinha madura, né? Realmente madura, né? Muito legal. Exatamente. E a gente, na velhice, né, que a ficha realmente cai, às vezes pela dor, né? Que a gente viu que a gente É. não construiu nada, a gente só sobreviveu, a gente só Uhum. viveu a história de vida de outra pessoa, deu Exatamente. continuidade a isso, né? E aí, quando você libera a sua história, você libera os seus descendentes. Então, você cura toda uma Exatamente. linhagem, né? E isso é Todos. o mais lindo de É. olhar para a nossa história de vida, é saber que você foi um instrumento para Uhum. curar toda uma descendência que vem depois de você, É porque verdade. né, daqui para frente você construiu, você tem uma velhice mais saudável, você libera, o fluxo da vida pode continuar, né? Porque a gente está falando, traz vida à sua história. Né? Então, muitas famílias aí estão É, morrendo porque estão presas ao passado. Então, quando você está exatamente. curado, quando você trata, quando você olha, você libera o fluxo da vida, você abençoa para que a vida Isso. flua através de você. Exatamente. Isso mesmo. E uma das, só para fechar aqui, né? Muitas pessoas me procuram assim, eu preciso de ajuda para minha filha, né? Ou para o meu filho. Então, assim, muitas vezes a nossa dor vai chegar através dos nossos filhos, sabe? Porque quando mexe nos nossos filhos, a gente desperta, muitas vezes. Então, a gente. Ai, que veio pouca bateria aqui. Então, às vezes, a gente vai atrás de um entendimento por conta dos filhos. Mas aí eu falo, você quer ajudar seu filho? Olha para você, né? Começa por você. Você não tem como ajudar o seu filho se você não cuidar de você. Então, o melhor presente, né, que a gente pode dar para os nossos filhos em todos os sentidos é esse olhar, né, para nós mesmos. A nossa cura é a melhor forma da gente ajudá-los. Então, é isso, para fechar. Então, assim, vamos Obrigada, ficar Lê. atento aos sinais, né? Aos sinais que a vida está te dando, às repetições que você tem vivido, aos medos, né? Tudo, fica atento a tudo, porque tudo quer te dizer algo. Uhum. Muito obrigada, Van, Obrigada, por Lê. contribuir com essa Uma live, por honra. contar a sua história. Hoje você trabalha com essa reconstrução, com essa reescrita, né? Eu Uhum. desejo muito sucesso para você. Para nós, que a Muito gente ainda vai obrigada, trabalhar muito junto, nós temos projetos com para certeza. colocar em ação, né, Lê? Com certeza. Você Muito é um obrigada a presente para mim, todos. você é um presente para mim, já contribuiu muito para minha história, né? Já me ajudou a ver muita coisa. Eu admiro muito o seu trabalho, já te falei isso várias vezes, e confio, né, no seu trabalho, na sua competência, no seu olhar, na sua sensibilidade. Então, estamos junto aí. Muito obrigada, viu, por Agradeço, essa gente. noite. Muito obrigada. Todo mundo que Obrigada para todo mundo. participe com a Obrigada, gente, que doutora. passou, que veio, que viu, que ouviu uma palavrinha, que pegou qualquer coisa, que está com as fichas caindo aí. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Depois a gente conversa mais, fala mais, né? Converse com com a certeza. gente, né, Van? Lá no nosso Com perfil, certeza. no nosso direct. Vai lá, tem muito conteúdo para vocês irem aprendendo e se acolha. Respeite também o seu tempo, né? Olhe para a sua história com respeito. Com Respeite o seu certeza. tempo. São etapas, são camadas. Cada história de vida é única. Então, Com nós estamos aqui certeza. para te dizer: tem jeito. Tem jeito, porque, né, Ivan, teve Com jeito para certeza. nós, então tem jeito para a sua história. E Pode ela ser mais pode ser leve. ainda mais bonita. Com Porque na certeza. constelação, na visão sistêmica, a gente olha para o amor. Em tudo houve amor, mas às vezes Com foi um amor certeza. um pouco cego, um pouco doentio, um pouco doloroso. Mas a gente Uhum. olha agora com um amor saudável, um amor adulto. E a gente te Com certeza. convida a olhar para a sua história com esse amor, com essas atitudes. E se você precisar de ajuda, nós estamos aí Conte com a para gente. ajudar. Né? Com Um beijo, certeza. gente. Boa Beijo, noite. Lê. Boa noite, viu? Boa Obrigada. noite. Um beijo. Adorei. Tchau. Boa noite.